Graças a Deus estamos aqui mais uma vez, com saúde e vivos, para cultuarmos ao nosso Deus. Sem mais delongas, abram vossas Bíblias no livro de Êxodo. Capítulo 20, versículo 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus: Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Oremos ao nosso Deus. Santo, eterno e poderoso Pai, glorificado é o nome do Senhor para todo sempre. Santo Deus, em nome do teu bendito e amado Filho Jesus Cristo, sou grata ao Senhor por tudo, pelo pão de cada dia, pela saúde, pela paz, por estarmos aqui e principalmente, Deus, pela salvação. Sou grato, Deus, em nome do teu bendito e amado Filho Jesus Cristo, pela santa e poderosa palavra a qual foi lida. Santo Deus, ilumina minha mente, me usa, Deus, como um canal de transmissão da tua palavra. Em nome do teu bendito e poderoso Filho Jesus, traz essa palavra aos nossos corações para que nós possamos, Deus, conhecermos o Senhor e cada dia mais crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, aplica as tuas palavras aos nossos corações, para que possamos fazer a tua vontade. Assim te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, hoje é mais uma quarta-feira. Estamos aqui para assim estudarmos a palavra do nosso Deus. E desta feita, hoje, iremos estudar o 9º e o 10º mandamento. Iremos, como os irmãos bem sabem, iremos finalizar hoje o nosso estudo aos 10 mandamentos. Acredito que foi bastante proveitoso para nós que estivemos aqui todas as quarta-feiras que foi ministrado o estudo aos 10 mandamentos. Muito substancial, aprendemos muito e, na verdade, posso dizer com toda a convicção, temos muito ainda a aprender acerca dos 10 mandamentos, acerca da lei do nosso Deus. Graças ao nosso Deus, Ele tem sido maravilhoso para conosco, tem nos revelado a sua palavra, nos ensinado a sua vontade, o seu querer, para com toda a humanidade. Portanto, é de muitíssima alegria estarmos aqui e termos o privilégio de estudarmos as Escrituras. Na última quarta-feira, estivemos aqui e estudamos o 7º e o 8º mandamento. O 7º fala: não adulterarás. O 9º mandamento, o 8º mandamento: não furtarás. E aprendemos aqui, como temos aprendido em todo o tempo que essa igreja esteve ou foi plantada por Deus aqui na Vila da Torre.
o quanto a palavra de Deus ela é importante para a nossa vida. Aprendemos que adulterar não se resume unicamente em o ato de adultério, mas ou até mesmo no pensamento. Se qualquer um ser humano desejar, seja homem ou mulher, desejar outra pessoa, já está adulterando. O próprio Jesus Cristo, ele expõe das Escrituras a sua bendita e poderosa palavra, ele nos ensina isso. Aprendemos também a questão, ou em relação ao furtar. E furto não se resume também unicamente a alguém chegar em um determinado local e pegar algo que não lhe pertence. Mas furtar tem muitas e muitas implicações. Uma das tais é enganar o próximo. Se eu conseguir enganar uma pessoa, porque eu sou uma pessoa que sei ludibriar a pessoa, convencer a pessoa de uma coisa que eu tenho, e essa coisa que eu tenho não tem o valor que eu estou determinando. Isso quebra o 8º mandamento: o não furtarás. E nesta noite, pela graça de Deus, assim eu a conclamo, que Ele me use mais uma vez, para nós aprendermos o 9º e o 10º mandamento. O 9º mandamento, que está escrito em Êxodo, capítulo 20, versículo 16, diz assim: não darás falso testemunho contra o teu próximo. Qualquer uma pessoa que tenha sua sã consciência, ela claramente vai saber que falso testemunho é uma coisa errada. Independentemente dessa pessoa ser crente na pessoa bendita de Cristo ou não, ela vai saber que falso testemunho é errado. E na verdade, falso testemunho, ele não se resume unicamente a um erro, mas falso testemunho é a quebra da lei de Deus, do 9º mandamento. O 9º mandamento que nos ensina a nós não darmos falso testemunho, protege o nome e a reputação do próximo. Ele foi dado por Deus para proteger o nome e a reputação do próximo. O 8º mandamento, aprendemos aqui que foi dado por Deus para proteger a propriedade do próximo. E o 9º, o nome e a sua reputação. Ninguém deve fazer declarações falsas a respeito do caráter ou dos atos de outra pessoa. Devemos falar de modo justo, honesto e respeitoso de quem quer que seja. É essa a nossa obrigação como cristão. Nós temos que ter muito cuidado com algo que nós falamos. Eu me lembro muito bem de quando ainda não servia a Deus e
muitas e muitas vezes eu escutava algumas pessoas falarem, e eu próprio falava também a mesma coisa. E na verdade eu achava uma coisa natural, dizer, fulano de tal é isso, simplesmente por ouvir um boato, simplesmente por ouvir uma conversa alheia, sem provas, sem convicções verdadeiras, sem fatos reais do que realmente estava acontecendo. Eu simplesmente não ouvia as pessoas só dizerem, mas eu próprio dizia também. Não conhecia o 9º mandamento e não sabia que era uma quebra da lei de Deus. E nós temos que ter cuidado com o que falamos, com o que dizemos, porque um exemplo, se eu, Romualdo de Lima Cordeiro, disser algo que não seja verdadeiro, mesmo que não venha me causar uma consequência imediata, ou uma consequência em meio à sociedade, à comunidade na qual eu faço parte, com certeza Deus, Ele vai cobrar de mim, porque eu estou quebrando o 9º mandamento. Então temos que ter muito cuidado com essa questão. Temos que ter muito cuidado. Uma coisa é eu ouvir falar de algo que aconteceu, de algo que está acontecendo. Outra coisa completamente diferente é eu chegar e afirmar categoricamente que aquilo é verdadeiro e que aquilo realmente aconteceu. Porque se assim eu fizer, ou se assim vocês fizerem, infelizmente, a gente pode destruir a reputação de uma pessoa. A gente pode arruinar a reputação de uma pessoa. E uma vez a reputação de uma pessoa sendo arruinada, dificilmente, quem está aqui sabe muito bem, estamos aqui entre pessoas adultas, apenas algumas crianças, mas sabemos, dificilmente a reputação de uma pessoa sendo arruinada com uma mentira, com um falso testemunho, dificilmente aquela pessoa, ela vai ter a sua reputação normal, ou da mesma forma que era antes de ter acontecido um falso testemunho. Temos que ter cuidado. Um costume no meio do mundo aí, ou no mundo aí fora, que se propaga muito, e é muito comum, é muito costumeiro, para as pessoas que não servem a Deus, é chegar e falar assim: olha, eu ouvi dizer que cicrano ou cicrana fez isso, fez aquilo, roubou, ou fez isso ou aquilo, eu ouvi dizer. Aí a pessoa que fala aquilo ali, ela fala com a convicção, que parece que ela viu, ela não ouviu, ela viu a pessoa fazer. E temos que averiguar as informações, para ver se realmente são verídicas, para ver se realmente elas têm fundamento. Temos que ter muito cuidado. Abram aí Levítico, capítulo 19, versículo 16.
diz assim: não espalhem calúnias no meio do seu povo. Não espalhem calúnias no meio do seu povo. Irmãos, nós temos que ter, ou pedirmos a Deus que Ele nos conceda sabedoria, para que nós venhamos viver no meio do povo de Deus, e também no meio dessa sociedade corrupta, ante Deus, e depravada, pervertida, que nós vivemos e fazemos parte. Temos que pedir sabedoria ao nosso Deus. Por quê? Porque nós não podemos espalhar calúnias, seja no meio do povo de Deus, ou também no meio da sociedade, ou perante a sociedade na qual nós vivemos e fazemos parte. No entanto, isso não impede de um exemplo, eu saber de uma verdade e omitir aquela verdade. Isso não impede. A gente tem que pedir sabedoria ao nosso Deus, nos guiarmos pela palavra de Deus, porque alguém pode pensar assim, então, até uma conversa verdadeira, até algo verídico que surgir no meio de nós, a gente tem que não contar ou omitir. A Bíblia manda, ou nos recomenda, nos orienta a não espalharmos calúnia. Se tiver um momento certo, uma hora certa, para nós contarmos algo que nós sabemos e que é verídico, não é pecado. Isso não é pecado, isso não é errado. Até porque é uma verdade. A verdade ela não pode ser ocultada por conta de certa coisa ou alguém que vai ser prejudicada pela verdade. Não quer ser prejudicado pela verdade? Ande correto. Ande correto. Agora, a Bíblia Sagrada, a inerrante, a infalível, a suficiente palavra de Deus, ela nos recomenda a não espalhar calúnias no meio do povo de Deus. A ideia aqui é não espalhar mentiras, não espalhar falso testemunho. Então temos que ter muito cuidado. Este mandamento também inclui a mentira em geral. Esse mandamento aqui, não darás falso testemunho, também inclui a mentira em geral. Abram aí. Levítico capítulo 6, versículo 2 e 3. Versículo 1 diz assim: disse ainda o Senhor a Moisés: se alguém pecar, cometendo um erro contra o Senhor, enganando o seu próximo no que diz respeito a algo que lhe foi confiado, ou deixar, se alguém pecar, cometendo um erro contra o Senhor, enganando o seu próximo no que diz respeito a algo que lhe foi confiado, ou deixado como penhor, ou roubado, ou se lhe extorquir algo, ou se lhe achar algum bem perdido, e mentindo a respeito disso, ou se jurar falsamente a respeito de qualquer coisa, cometendo pecado. Quando assim pecar, torna-se por isso culpado, terá que devolver o que roubou, ou tomou mediante extorsão, o que lhe foi confiado, os bens perdidos que lhe achou. Irmãos, esse mandamento não se resume unicamente em darmos falso testemunho, mas em mentir também. Nós não podemos mentir, nós que somos cristãos. Nós não podemos mentir, nós que servimos a Deus.
Levítico 19:11. Diz assim: não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros. Não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros. Eu falei quarta-feira aqui acerca de mentir, acerca de enganar. E algumas pessoas que vivem do ramo de compras, vendas de objetos, seja lá o que for. Algumas pessoas agem, não quero generalizar, mas algumas pessoas agem de uma forma que eles mentem muito. Tem pessoas que, um exemplo, se tiver um celular ou um carro que ele está avaliado, aquele carro em 15 mil reais, se ele for vender aquele carro a alguém, ele tenta convencer a pessoa que ele vai vender e consegue convencer aquela pessoa que aquele carro vale 18 a 20 mil reais. Isso é mentir. Tem pessoas também que, se um exemplo for comprar algo, comprar um carro, e aquele carro que ele vai comprar está avaliado em 15 mil reais, ele consegue enganar a pessoa, mentindo para a pessoa, para o dono, proprietário do carro, em dizer que aquele carro só vale 10 mil reais. E isso é errado. Isso é errado. Isso também quebra o 9º mandamento. Nós que somos cristãos, não é proibido comprarmos, vendermos, trocarmos, desde que nós venhamos a agir de acordo com os princípios bíblicos e sem enganarmos ninguém, porque a partir do momento que nós passamos a enganar o outro, o próximo, estamos errados. Estamos mentindo contra aquela pessoa, estamos quebrando o 9º mandamento, estamos agindo exatamente como o mundo, porque isso é um padrão mundano. Isso é um padrão mundano. Infelizmente, digo isso até com vergonha, porque somos cristãos, mas existem muitos cristãos que fazem isso, viu? Existem muitos cristãos que fazem isso. Irmãos, vou contar uma experiência minha aqui rápida. Eu estava em uma quarta-feira aqui, quem pregou acho que foi Oséias. E Sara, minha namorada, ela passou mal, estava com a minha mãe. Ela estava com crise de ansiedade. E a gente resolveu ir para casa. A gente foi para casa, levei ela para casa da mãe dela. Quando eu cheguei lá, eu comuniquei a mãe dela, ela não se acalmou, a gente foi para a UPA no Ingá. E quando chegou na UPA no Ingá, ela entrou juntamente com a mãe dela e eu fiquei na recepção. Nisso chegou um rapaz que eu conheci ele na cadeia do Ingá. Pela graça de Deus, eu passei 5 anos, todos os sábados, evangelizando na cadeia do Ingá. Já no período final, eu comecei de 15 em 15 dias. E eu conheci muita gente que estava preso ali. Aí ele, quando me viu: Romualdo, como é que você está, tal, e começou a conversar. Aí nisso ele entrou para ser atendido. Quando ele voltou, ele falou comigo novamente. Aí ele saiu. Daqui a pouco eu peguei, se eu vou lá, ver se eu falo um pouco de Jesus para ele de novo. Aí comecei a conversar, perguntei se estava alguém indo para... Esse rapaz tinha 2 homicídios, 2 homicídios. Para casa, ele falou: tem um pessoal, aquele pessoal que você, quando saiu, deixou o pessoal dele, está indo, o pessoal do Ingá. Está certo. Aí essa pessoa me perguntou assim: tu conhece fulano de tal? Eu conheço.
Aí falou, fulano de tal é muito esperto. Aí eu falei, por quê? Porque fulano de tal deu umas trocadas comigo que quase que me quebrava no meio. Eu agora só vejo ele de longe, falou, oi, tudo bom, tudo bom. Não gosto nem de conversar mais, porque o cara é esperto demais. Na hora me deu vontade de eu rir e de chorar, de tristeza. Porque é um cara vivido, né? O cara já um pouco mais velho do que eu, não sei, o cara que eu estava conversando com ele, vivido, esperto, mas disse isso de um crente, viu? De um crente, falou, irmão, tu conhece irmão tal? Desconheço. Então temos que ter muito cuidado, irmãos. Temos que ter muito cuidado. A gente tem que ter muito cuidado em uma coisa. Eu ouvi um vídeo uma vez, de um rapaz que estava pregando, e ele dizia assim, ele estava pregando a palavra, ele dizia, você é o enganado ou está se enganando na igreja? Aí quando eu ouvi o vídeo, eu falei, eu vou ouvir isso aí, bem rápido. E ele falando acerca de algumas pessoas que pregam um evangelho que é completamente distanciado do verdadeiro evangelho de Cristo. E outras pessoas que ouvem esse evangelho, ou ouvem esses pregadores que não têm compromisso com a palavra de Deus, e só falam coisas que agradam o homem, levantam o ego do homem, parece mais palestra motivacional de uma empresa multinacional do que uma pregação não é. E ele falou que tem muitas pessoas enganadas até hoje com isso. Irmãos, e é verdade, tem muitas pessoas enganadas com isso. Tem muitas pessoas enganadas em relação ao evangelho. Olha, a Bíblia diz que o que nós imaginarmos que nós pudéssemos, né? Que nós podemos não, pudéssemos fazer para nos salvarmos, a gente não se salvaria. Nada. A única coisa que nos salva é o sacrifício expiatório de Cristo, que foi único, que foi oferecido de uma vez por todas, para nos resgatar do império da morte. Agora, a pessoa que realmente serve a Deus, é uma pessoa que, ela tem por obrigação andar de conformidade aos princípios bíblicos. Eu posso pregar, irmão, eu gosto, eu amo ler as Escrituras. Se eu passar um dia, sem estudar a Bíblia, ou um livro relacionado a ela, para mim, está faltando muita coisa. Para mim, está um vazio enorme dentro de mim. No entanto, a palavra de Deus nos ensina, que a evidência de quem serve a Deus verdadeiramente, não é unicamente ela gostar das Escrituras, não. Claro que gostar das Escrituras foi algo que Deus colocou dentro de nós, mas a evidência é ela procurar, mesmo sendo pecadora, mesmo sendo falha, mesmo errando, mesmo caindo, mesmo se entristecendo, sendo uma pessoa como nós somos, falhos, que pecamos, que já erramos já hoje. Eu já errei já hoje, não foi uma só vez não, como vocês também. Agora, a evidência de quem realmente serve a Deus é não se contentar com o pecado. É não se contentar com o pecado. Imagina só, irmãos, Marcelo, ele sabendo da minha situação, isso é só um exemplo, viu, Marcelo? Sabendo que eu sou uma pessoa carente, que não tenho, assim, uma estabilidade financeira, e Marcelo é uma pessoa que gosta de trocar, de comprar, de vender, e ele vai comprar ou vender algo para mim, e ele me vende aquilo que, um exemplo, um carro, uma moto, pelo um preço, ele consegue me enganar, isso é um exemplo só, me enganar de uma tal forma que eu vou comprar aquele carro no preço de 2, ou um boi, ou uma cabra. Isso é pecado, irmãos. Da mesma forma, se eu fizesse com você também, é pecado. Então temos que ter muito cuidado, viu? Temos que ter muito cuidado, porque mentir é pecado, dar falso testemunho. Provérbios capítulo 14, versículo 5.
14:5. A testemunha sincera não engana, mas a falsa transborda em mentiras. A testemunha sincera não engana, mas a falsa, 14 de Provérbios, versículo 5, a falsa transborda em mentira. Sem contar que o próprio Jesus Cristo falou que o diabo, ele é o pai da mentira. Na verdade, na ocasião, Jesus estava pregando e os judeus estavam ali tentando se justificar a si mesmos. Aí Jesus falou: vocês são filhos do diabo, vocês mentem igual o pai de vocês. Sem contar, irmãos, que falso testemunho, ele pode denegrir, ou tem o poder de denegrir a imagem do próximo, de arruinar a vida de alguém. E lá na época do Antigo Testamento, dependendo do falso testemunho, a pessoa era morta. Abram aí, Deuteronômio, capítulo 17, versículo 6. 17:6. Diz assim: pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, tal pessoa poderá ser morta, mas ninguém será morto pelo depoimento de uma única testemunha. As mãos das testemunhas serão as primeiras a proceder à sua execução, e depois as mãos de todo o povo. Eliminem o mal do meio de vocês. Irmãos, imagina só, uma pessoa cometer ou dar um falso testemunho, 2 pessoas ou 3, um falso testemunho, e a pessoa ser eliminada, morta por conta de um falso testemunho. Exemplo disso temos na Bíblia. Aquele caso de Acabe com a vinha de Nabote, né? Ele desejou ali, ele cobiçou a vinha de Nabote, arrumou testemunhas falsas e ele foi apedrejado. Nabote não poderia vender a vinha, porque a Bíblia vai nos ensinar que a terra não pode ser vendida. A terra era concedida àquela família, aquele clã, e a terra é do Senhor. Então temos que ter cuidado, porque um falso testemunho, uma mentira, pode destruir a vida de alguém. Pode destruir. Irmãos, eu ia me deter mais um pouco aqui, mas esse relógio parece que ele não é muito meu colega, não. 10º mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. O 10º mandamento, Deus nos ensina que não devemos cobiçar a casa do próximo, a mulher do próximo, os servos, as servas, o jumento, o boi, seja lá o que for. Não devemos cobiçar. Nós sabemos que, ou somos conhecedores, que vivemos em uma sociedade consumista, uma sociedade que, na verdade, caída na herança e herdou a herança pecaminosa de Adão. Vivemos numa sociedade onde as pessoas nunca estão satisfeitas, sempre estão desejando algo a mais. De vez em quando eu me perguntava acerca de algumas coisas, e eu, como não crente, eu não conseguia entender. Um exemplo: quantos e quantos políticos eles se candidatam após inúmeros mandatos que tiveram,
e já idosos, e ainda se candidatam. Quem é que não conheceu aqui, né, de Riachão do Bacamarte? E até porque, quem é da Paraíba conheceu com certeza a família Buriti, que é daqui do Ingá. O Antônio de Miranda Buriti, ele se candidatou até velhinho, bem velhinho, teve 13 mandatos. E tantas outras pessoas assim. De vez em quando eu não era crente, eu me perguntava por que isso acontece. Porque eu pensava assim, rapaz, se eu tivesse uma idade dessa, eu ia estar trabalhando mais, eu ia estar assim me envolvendo em mais nada, eu ia agora usufruir daquilo que eu já tinha conseguido. Isso era o que eu dizia, né? Mas será que se eu tivesse no lugar daquelas pessoas ali, eu fazia isso? Será? Se eu fosse guiado pelo Espírito Santo? Acredito que sim. Agora, pela natureza que eu tinha, pela natureza pecaminosa, eu acredito plenamente que não, irmãos. Porque nunca estamos satisfeitos. Sempre querendo algo a mais. Sempre querendo algo a mais. Eu já ouvi inúmeras vezes colegas meus dizerem assim, colegas de festa, pessoas que não eram crentes, que não são crentes até hoje, falar para mim assim, eu queria ser filho de fulano de tal, geralmente de uma pessoa rica que nós conhecíamos. Um dia, em meio à pecaminosidade que eu vivia, na verdade, inundado o meu ser, eu disse, eu prefiro e agradeço a Deus ter nascido filho do meu pai, homem pobre, digno, mas homem, e com pouco tempo que eu tive contato com ele, me ensinou a ser homem. Mas, irmãos, essa é a sociedade que nós vivemos e temos que ter muito cuidado, uma sociedade que cada dia mais deseja algo, nunca está satisfeito com aquilo que tem. Se eu ganho um salário mínimo, exemplo, se eu ganho um salário mínimo, sou casado, tenho meus filhos, eu consigo sobreviver com um salário mínimo. Aí desejo 2. Aí consigo ganhar 2. Aí desejo 3. Consigo ganhar 3. Se eu ganhar 1 milhão por mês, eu ainda vou desejar ganhar 2 milhões. Porque meu padrão de vida vai mudar. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Com a cobiça. Nós hoje, que estamos aqui, temos, na verdade, é o mesmo padrão de vida. Somos pessoas pobres, temos o mesmo padrão de vida. Que Deus em Cristo nos livre do que eu vou dizer aqui agora. Mas tem pessoas que falam assim, eu queria ter a vida de fulano, eu queria ter o que fulano tem. E às vezes até consegue ter aquilo ali. Mas quando chega a ter aquele padrão de vida que desejou, o que é que acontece? Deseja já ter um padrão de vida bem mais acima do que aquele. Irmãos, dinheiro não traz felicidade, não. Os mesmos problemas que nós temos, essas pessoas que estão em seus palácios agora têm também, ou piores, não tem a liberdade que a gente tem, vive com medo, sabe que 99% de quem está ao redor dela ali, se não for 100%, viu? Está por conta de interesse, não tem uma amizade sincera, não que dinheiro seja pecado, porque a própria Bíblia Sagrada vai nos ensinar que homens de Deus que serviram a Deus com toda fidelidade, eram homens ricos, e Deus mesmo concedeu. Jó, Abraão, Davi, Salomão, apesar que Salomão no final alguns dizem que ele levou umas rasteiras das mulheres que ele tinha, porque tinha mulher até demais, e Deus manda ter só uma mulher, porque Sara não está aqui, eu posso dizer, mas ela vai ver depois. Se uma dá trabalho, imagina só um monte. Se uma dá trabalho, imagina só um monte. Da mesma forma eu também dou trabalho, irmãos, porque eu sou falho, sou pecador.
É como Paulo, temos que suportar uns aos outros. Eu brincando, irmãos. Mulher é bênção de Deus, esposa é bênção de Deus. Portanto, irmãos, temos que ter muito cuidado. A primeira mulher, Eva, Gênesis capítulo 'Irmão, se eu fosse daquele tempo ainda que eu era meio penteca, eu ia dizer assim, eu vou fazer uma oração aqui e esse relógio vai parar. Mas eu não vou fazer essa oração não, porque eu sei que não vai acontecer. Que Deus tem o que fazer, Deus tem mais o que fazer e se preocupar do que parar um relógio para pregar. Gênesis capítulo 3, versículo 6, diz assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu a seu marido, que comeu também. Ela, quando viu que era desejável, ela desejou. Ela teve cobiça ali, irmãos. Cobiça. E comeu daquele fruto. E pecou contra Deus. Temos que ter muito cuidado, irmãos, com aquilo que nós, ou com o nosso próprio coração. Irmãos, hoje se propaga muito no meio evangélico, que até porque as igrejas hoje, infelizmente, graças a Deus, e como eu disse e repito novamente, o que me atraiu a essa igreja aqui, a Congregacional do Calvário, especificamente essa congregação, foi exatamente quando eu cheguei aqui, pela primeira vez. Osé estava dando estudo aqui da epístola de Paulo aos Filipenses. Foi eu ao ouvir os louvores e a pregação expositiva. Mas infelizmente, como diz o presbítero Oséias, tem muitas igrejolas aí que quem doutrina as pessoas é os hinos. Infelizmente, irmãos, os hinos que nós temos hoje é complicado demais. Na verdade, os hinos que nós temos hoje, nosso inimigo não é Satanás, não. O nosso inimigo é os nossos irmãos. E o interessante, que me deixa mais indignado, é que se nós prestarmos atenção, vai deixar vocês também indignados, é que o nosso inimigo não é nem quem está lá fora, é quem está na igreja. Porque quem me viu passar na prova e não deu glória a Deus, quando me vê na bênção, vai se arrepender. Eita, olha, vai se arrepender. Se Jesus agisse assim conosco, hein? Graças a Deus que Ele é o Filho de Deus perfeito, que Ele não age assim não. Porque se Jesus agisse assim, com um desgraçado da minha qualidade, com pessoas como nós, que somos pecadores, nunca iríamos herdar o reino dos céus. Pedro negou Jesus 2 vezes, 3 vezes no caso, né? 3 vezes. O galo cantou foi 2 vezes, mas ele negou Jesus 3 vezes. Sabe o que Jesus disse? Quando ressuscitou, Ele não perguntou por ninguém, antes de perguntar por Pedro. Diga a Pedro que eu vou encontrar com ele, para mostrar a graça de Deus, o amor de Deus para com a humanidade, irmãos. E hoje os hinos, eles nos ensinam que o nosso inimigo é os nossos irmãos, e não é, irmãos. O nosso inimigo, meu principal inimigo, infelizmente, ele dorme comigo, acorda comigo, janta comigo, toma café comigo, é o meu principal, viu? Sou eu mesmo, porque do nosso coração, como foi lido aqui 2 vezes por Oséias, eu repeti aqui, até fiz uma explanação, quarta-feira, do nosso coração sai prostituição, idolatria, lascívia, cobiça, tudo que nós imaginarmos que é contra Deus, sai do nosso coração. Irmãos, eu já acordei no meio da noite, fui dormir, após eu orar, fui dormir, e acordei no meio da noite, e no meio da noite veio um pensamento ruim na mente. Aí naquela novela de Jesus, que minha mãe gosta de ver muito, aí às vezes eu fico olhando também, mas eu tenho muito cuidado, irmãos, porque
Eu sou guiado pelas Escrituras, e aquela novela tem muito desvio doutrinário, viu? Na verdade, é muito desvio doutrinário. É melhor do que ver o Vale a Pena Ver de Novo. É menos prejudicial. Malhacão. Mas aquela novela de Jesus, tudo é o diabo. Se a pessoa adulterou, está o diabo, pam, pam, pam. Se a pessoa mentiu, está o diabo, pam, pam, pam. O sacerdote é sem vergonha, ladrão e meio, está o diabo. Irmão, não é assim não. O diabo, ele tenta e proporciona meios para nós cairmos. No entanto, quem peca somos nós, porque se o diabo fez eu pecar, Jesus não ia me condenar não, nem condenar vocês não. Quem peca somos nós. É do nosso coração que sai prostituição, adultério, lascívia, mentira. Tudo isso, irmãos, é do meu coração, dos nossos corações. Então temos que ter muito cuidado. O nosso principal inimigo somos nós mesmos. E segundo o diabo, e terceiro o mundo, a sociedade corrompida que nós vivemos. E os nossos irmãos que nos fazem mal, não são nossos inimigos não. Pode estar agindo erroneamente, está entendendo, mas nossos inimigos não. Temos que ter muito cuidado. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus servos ou as suas servas, nem o seu boi ou o jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Irmãos, para encerrar, não devemos cobiçar nada de ninguém. Nada de ninguém, cobiçar nada de ninguém. De ninguém. Temos que agradecermos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. De vez em quando eu conversando com uma pessoa, eu perguntei, como é que foi teu dia? Foi chato, não foi bom não. Aí eu, de tanto ouvir isso, eu falei, vem cá, tu tá aí doente? Não. Tu tomasse café? Tomei. Almoçasse? Almocei. Jantasse? Vou jantar, tô nem com fome ainda. De tanta fartura que tem, nem fome está ainda, porque lanchou à tarde. Alguém da tua família morreu? Não. Mataram? Não. Tem alguém doente, sofrendo agora, gritando? Não. E foi chato o quê? Você devia estar agora agradecendo a Deus. Irmãos, eu já disse muito isso quando eu não era crente. Eu falei, o dia hoje foi chato demais. Depois eu comecei a ver pelas Escrituras que isso é errado. A gente tem que, hoje, para cada um que está aqui, o dia foi maravilhoso. Temos que agradecer a Deus quando eu me deito para dormir. Deus, obrigado, porque o Senhor me fez levantar, e mesmo com Deus, sendo tão pecador, miserável, falho, o Senhor me trouxe até aqui, e o Senhor venceu esse dia por mim. Não foi eu que venci, não, foi o Senhor que venceu por mim, Deus. Então temos que agradecer a Deus, não dizer assim, foi chato. Eu já não fui para canto nenhum, não fui à praia, não fui ao shopping, não fiz isso, não fiz aquilo, eu queria ser... Não faça isso não, irmão, isso é pecado, irmãos. Isso é cobiçar, isso é desejar. É bom, é legal, eu gosto no shopping, assim quando estou com condições de gastar, de ir na praia, se puder ir na praia, de sair, eu gosto de andar a cavalo, como o Júnior sabe, de sair andando a cavalo, mas eu não posso tirar isso de mim, ter isso em mim como uma cobiça, e tantas outras coisas. Irmãos, abram aí para encerrarmos. 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 6, diz assim: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que nos vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé
e se atormentaram com muitos sofrimentos. Irmãos, nada trouxemos para este mundo, nada trouxemos para ele, e nada iremos levar dele, nada. Tendo com que comer, nos vestir, temos que nos contentar e agradecermos a Deus, e não cairmos na armadilha do diabo de amarmos o dinheiro e cobiçarmos essas coisas, porque muitas pessoas caíram. Para encerrar, Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 10, diz assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi, guarda essa palavra, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja sem alimento, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, temos que aprender com Deus, como o apóstolo Paulo aqui aprendeu, a nos contentarmos em tudo, e quando nós aprendermos isso, nós podemos abrir nossa boca e dizer: tudo posso naquele que nos fortalece. Por que eu posso tudo? Porque Ele, Deus, Cristo, me fortalece ou nos fortalece. Que Deus em Cristo, irmãos, aplique suas palavras aos nossos corações.